Se você fizer uma pesquisa com ex-alunos, você não perde o aluno para outra academia. Perde alguns sim, mas é um percentual Muito pequeno. pequeno. Pequeno, cara. O cara volta a ser sedentário. Então a luta é contra o sedentarismo, né? A gente não consegue manter a pessoa engajada. Por isso que programas de engajamento, esse que a gente tem investido bastante. Pra você ter ideia, no meu produto online eu poderia vender e tchau, cara, beleza, vendi, já era. A gente tem um programa de revitalização. Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio no nosso Gapcast, esse projeto que tem me deixado cada dia mais satisfeito em trazer os melhores convidados para você que quer melhorar os seus resultados, quer levar o seu negócio para um próximo nível. Isso é muito importante para nós, potencializar o resultado através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. Essa é a missão da nossa empresa. E cada dia que eu trago um convidado novo aqui, você pode ter certeza que esse convidado é para agregar na sua vida. Antes de eu apresentar meu convidado, dá um like aqui, compartilha esse episódio com o máximo de pessoas que você conhecer para levar isso para o máximo de pessoas. Porque quanto maior o nosso mercado se profissionalizar, melhor é o resultado para todo mundo que está envolvido nisso. Então, compartilha, deixa o seu like, deixa a sua pergunta, deixa o seu questionamento, porque a gente só vai crescer você contribuindo para a gente. E hoje eu tenho um convidado muito importante, muito especial, que aliás estava me contando aqui nos bastidores, que está voando e vai voar ainda mais, porque esse cara merece. Esse cara chegou até aqui, não foi à toa, não. Aliás, tive o prazer de estar no banco da faculdade junto com ele, viver o banco da faculdade junto com ele. Então hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa de sucesso da nossa área, profissional de sucesso, que hoje ele vai contar todo esse ecossistema que ele conseguiu construir dentro desse segmento para mostrar para você, profissional de educação física, para você, gestor, o quanto que é possível e quantas possibilidades a educação física pode nos trazer. Então, com vocês, sem mais delongas, Giva, meu prazer, meu irmão. Obrigado mesmo de estar aqui com a gente. Cara, se apresenta para a galera primeiro. Quem é o Giva aí? Eu sei muito bem, mas se apresenta para essa galera aí. Cara, Quem é o Giva? Aliás, muita gente nem precisa de apresentação, né? Para você já tá na boca da galera aí. Mas para a galera ainda que está vendo aqui pela primeira vez. primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente não se via exatamente há uns 20 anos. 2003, a gente se formou em 2000 e... Foi 2023, a gente se formou em 2003. 2003, 20 anos, é E a gente verdade, se Giva. vê pela internet e tal, mas a gente não se via e deu certo, cara. Estou muito feliz, fico feliz com o sucesso, com o trabalho que você está fazendo com a comunidade do fitness, educando, desenvolvendo e levando a turma aí para outro patamar. Bom, eu sou o Giva e basicamente eu empreendo há 20 anos, talvez um pouco mais do que isso. E desde a época da faculdade, eu que me formei em educação física, eu empreendi dentro de um negócio. Estava no segundo ano da faculdade, eu abri minha primeira empresa que eu terceirizava o serviço de avaliação física em academias. O que aconteceu de lá para cá é que muita coisa foi rodando, a gente foi se desenvolvendo, estudando cada vez mais, mas curiosamente eu sequer tenho carteira de trabalho. Eu nunca trabalhei para ninguém, eu não tenho um 13º, nunca tive. Então, a minha vida inteira, eu tive que aprender a criar produto baseado no meu conhecimento e, de alguma forma, vender isso para o mercado. E de lá para cá, a gente veio fazendo muita coisa boa, prosperando, algumas coisas dão mais certo, outras nem tanto, mas o principal é a gente cada vez procurar se desenvolver, porque é um mercado gigante, né? Para todo mundo que está dentro do mercado fitness, é um big mercado, a participação de pessoas dentro de academias ainda é muito baixo. A gente tem um braço hoje, que até deva ser tema do que a gente vai conversar também, do online, que é imensurável, né? Não tem como mensurar a Potencial, né? quantidade de pessoas que agora são mobilizadas através dos produtos online. E eu acho que o que a gente pode trazer também de insights aqui é o que as academias tradicionais podem usufruir de toda essa estrutura que o online criou, né? Porque eu particularmente vejo que o online ele é quase que um topo de funil para academia. Sem dúvida. Porque as pessoas, o que é talvez o caminho mais próximo de alguém sair do sofá? É fazer uma coisa online.
E essa pessoa faz uma coisa online, depois ela percebe que tem outras necessidades, procura uma academia, depois ela vai para uma, percebe que tem que ter outras necessidades, vai para outra, vai para um estúdio, vai para o personal, e aí, resumidamente, a gente Uma movimenta o esteira de mercado. produtos, né? Você consegue manter uma esteira de produtos. Exato. A gente vai explorar, sim, muito isso. Aliás, com um especialista como você, eu vou ter que explorar bastante isso aí. Mas, cara, acho que é importante a galera entender, né? Acho que, graças a Deus, uma coisa que sempre nos conectou bastante, né? É a questão de estudo, né? E eu sempre admirei muito você, que você sempre correu muito atrás das coisas, né? Você sempre investiu muito nisso. Eu sempre falava para você que tinha 2 pontos que eu admirava em você na época de faculdade. Primeiro era o seu potencial de networking, né? Aquilo que você conseguia fazer. Você era um cara envolvido ali com todo mundo, né? Todo mundo ali você tinha isso, Fazia lobby. né? E a questão do estudo. Então, cara, para a galera, porque é importante entender que para você, depois de 20 anos, ter chegado até aqui, né, você não chegou à toa. Então, é importante a galera entender e valorizar esse caminho, essa jornada que você fez, né? Então, conta para a galera a importância dessa questão do network e da preparação, cara, porque eu acho que isso, né, conversando com você hoje, eu vejo nitidamente que isso que você tinha desde de sempre na faculdade, isso só foi aflorando cada vez mais e foi chegando até Legal. onde você está hoje. Basicamente, eu acredito de verdade que todo mundo que quer se desenvolver tem que se desenvolver através do conhecimento. Agora, tem pessoas que até investem, estudam, mas não executam, né? E tem pessoas também que não conseguem usufruir do ambiente que ela está para criar o quê? Novas oportunidades. Então, eu particularmente desde sempre comecei a visualizar possibilidades baseado em network. Ou seja, como é que eu posso usufruir da experiência, do conhecimento de alguém para me apresentar uma outra pessoa que talvez eu vou fazer negócio com ela, ou que eu vou aprender algo com ela, ou que talvez até eu vou ajudar, né? Eu acho que é um mercado de ganha-ganha. Eu particularmente, seguramente, mais dou, estou doando do que recebendo, né? Inclusive, num grupo de mastermind que eu estava recente, isso ficou nítido. Até falei, caramba, eu estou só depositando. Mas qual que é a parte boa? Eu, particularmente, aprendo mais quando eu estou ensinando do que quando eu estou Sem ouvindo. dúvida. Porque quando você está ajudando alguém, eu acho que você deve viver muito isso, porque você tem um negócio que ajuda as pessoas, você se depara com problemas que talvez até você tenha algo parecido, mas você não consegue perceber, porque está no nível mais inconsciente. Você percebe, ajuda aquela pessoa, depois você fala, cara, vou ajudar, vou fazer isso no meu também. Mas aí, seguindo essa jornada, me formei em educação física, me envolvi com grupos de estudo, entendi a mecânica muito de estudo, então hoje eu até recentemente dei uma aula num grupo de mentoria falando sobre growth marketing, porque, cara, metodologia de estudo, você tem que entender seus números, tem que entender os seus negócios, tem que entender tudo. E aí eu saí dali, fui fazer uma pós-graduação na USP, em fisiologia do exercício, eu já estava empreendendo, acho que em 2006, 2007 eu fiz uma pós na FGV, em gestão empresarial. Pá! Aí minha cabeça explodiu. Foi ali que Foi ali que explodiu. Falei, cara, que interessante. Olha esse mundo, né? Imagina, eu era o único professor de educação física lá. Olha o que eu tô vendo. Só que eu via solução para aquilo que eu já estava aplicando. Falei, nossa, é assim que faz um projeto de negócios? Nossa, é assim que lidera as pessoas? Nossa, é assim que contrata? E aí eu fui modelando isso e dentro das minhas limitações como meu modelo de negócio até então, fui aplicando e fui aprendendo e fui me desenvolvendo. Só que daí a coisa não parou, né? Porque acho que em 2008 eu comecei a entrar nessa área um pouco de ensino de cursos de extensão, pós-graduação, fazendo cursos, dando curso, se desenvolvendo. E aí teve um momento que eu vi uma oportunidade, né? Eu trabalhava terceirizando serviço de avaliação física em academias, só que eu tive um ponto cego e é curioso, né? Hoje a gente vive um momento de mentores, de educação, de conhecimento. Em 2005 não existia isso, não tinha para quem perguntar, né? Você fala, cara, vou fazer porque eu acho que tem que ser assim, acabou. Então, eu tinha uma empresa e ela foi virando Frankenstein, porque a gente terceirizava o serviço de avaliação física. Nossa, a ginástica laboral tá em alta, tá legal, né? Teve esse movimento aí alguns anos atrás. Vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer grupo de corrida? Vamos tentar fazer alguma coisa em condomínios? Quando eu vi, eu tinha
um Frankenstein, não ganhava dinheiro, e aí eu vi que tinha uma oportunidade muito grande no segmento de personal trainer, né? E, pô, como é que eu ia atuar como personal trainer? Eu nunca trabalhei em academia. Até então era quase que humanamente impossível se ter clientes sem estar dentro de academias. E aí eu pensei, acho que era 2006, 2007, por aí, 2008. Não estou dentro de academias, então eu vou trabalhar com condomínios. Cara, dá para entrar em condomínio, mas como é que eu entro num condomínio? E aí eu desenhei uma hipótese que era, e se eu fizer parceria com as academias, com as lojas que vendem equipamentos para condomínios? E aí eu comecei atrás de uma primeira loja, falei, olha, você vende? Vendo para o condomínio. E se eu te der de graça um workshop, vou lá, ensina a galera a usar, você vai provavelmente diminuir o seu nível de demanda, de suporte, a galera vai ficar feliz, eu vou te dar isso de graça. E aí a loja falou, cara, vamos fazer, estou perdendo nada. E aí eu fui e fiz, e aí o que aconteceu que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer o que eu tinha que fazer, para gerar valor e para então vender o meu serviço de personal trainer na ocasião. Fiz isso em 2, 3, basicamente lotei minha agenda, e aí eu comecei a replicar, contratando outros profissionais e replicando esse modelo, replicando esse modelo, replicando esse modelo. E olha que curioso, né? Porque quando você fala de network e oportunidades, eu fiz isso de 2008 até 2010, até 2011. A gente cresceu, a gente foi para outro patamar. Em 2010 eu lancei um modelo de franquias para personal trainer no Brasil. Foi bem legal. A gente fez um grande movimento. Disruptivo, né? Porque na época não era uma coisa disruptivo. A gente mandava normal, o né? kit pro cara treinamento. Meu primeiro curso online eu gravei em 2012. 2012 já. Com estrutura, tal, porque entrava um franqueado novo, cara, vou ter que treinar o cara. Semana seguinte entrava, vou ter que treinar o cara. Por que a gente não consegue gravar e dar o suporte? Foi aí que nasceu o Personal School? O Personal School foi só uma transição de nome, Tá. porque a empresa chamava Test Trainer na época, Tá. né? E olha que interessante, nesse período a gente captava, os caras ganhavam muito dinheiro, porque eu sempre colocava os caras para fazer o quê? Workshop em condomínio, dava certo, tinha um método de vendas, tinha um processo e rolava. Eu fiz isso por muito tempo, mudei, deixei de fazer, e até hoje, por exemplo, não tem ninguém que faz. Não tem uma empresa que faz, né? É um ou outro personal que o cara faz, ele encheu, não tem mais como fazer, ele deixa de fazer. Então, qual que é a reflexão aí, né? Se alguém pegou o gancho. Eu fiz isso por muito tempo, a gente fez uma inauguração de mais de 300 condomínios. As outras lojas começou a vir atrás de mim. Teve um momento que eu tinha todas as lojas de São Paulo, todas, que você pode imaginar as marcas, todas. Daqui e de outras cidades, porque não tinha ninguém que fazia. Eu surfei a onda, eu colhi bons frutos, me ensinou muita coisa, me deu base para dar voos maiores, e eu deixei a onda lá e tá lá. Aí fica a reflexão, né? Que é isso que eu fico ligado e tento ficar ligado. Quais oportunidades que às vezes estão na frente da pessoa que ela só não está aproveitando? Tá lá. Ela não, né? não vai surfar. Você percebe isso também, já deve ter visto esse movimento acontecer. A pessoa só não surfa, ou não toma decisão, ou ela não enxerga, ou ela fica com medo, enfim, ela não toma alguma atitude. Cara, que... na verdade, assim, eu sempre falo, por isso que eu quis, primeira coisa a falar aqui, essa questão do network e as oportunidades, né? Você é um cara envolvido com todos os professores, todo mundo ali você fazia, e você sabe que eu uso você hoje com as minhas filhas, né, cara? Você sabe que eu vou te confessar aqui que eu uso o seu modelo com as minhas filhas. Eu falo para elas e falo de uma forma sincera, né? Porque realmente, por exemplo, você que é um universitário, né, cara? Se você parar para pensar, os professores, parte dos professores estão envolvidos no mercado já há algum tempo e parte dos professores pode abrir vários caminhos para você, né? Eu falo para as minhas filhas hoje, usando o seu modelo, eu falo, cara, você precisa ser uma pessoa envolvida dentro da faculdade, você precisa se dedicar, a pessoa precisa se enxergar, te enxergar lá dentro, né? Ela precisa perceber quem é você ali dentro, não pode ser mais um aluno, não pode ser mais um universitário, né? Você precisa e necessita fazer com que as pessoas percebam você. E você sempre foi essa pessoa que as pessoas percebiam, né? Outra porque você sempre foi uma pessoa extremamente dedicada naquilo que você fazia, né? Essa questão.
E aí, falando para as minhas filhas, Giva, eu falo exatamente isso. E você sempre foi um cara que se destacou muito, né, na faculdade. Você sempre foi um cara, já desde a faculdade, disruptivo. Ou seja, essa ideia de terceirização de avaliação, né, eu lembro muito bem, né, você foi talvez um dos pioneiros aqui com esse negócio, né? Então, com essa terceirização, depois até você terceirizou até o do Biló, né? A Academia do Biló, uma fase e tal, não sei o quê, lá na Eco e tal. Então, realmente, sempre foi essa quebra de paradigma. E sempre, obviamente, estudando e se aperfeiçoando e melhorando. Então, cara, realmente não foi à toa que você chegou até aqui. Eu falo isso muito pra galera, porque, assim, as coisas não acontecem de um dia pro outro. Hoje, se existe, né, e eu vejo muito, a questão do digital trouxe muito isso, que as pessoas acham que simples é uma fórmula única que você faz, acontece de um dia para o outro e aquilo ali já deu. Eu acredito que o digital pode acelerar muito o processo, né? Ela acelera demais o processo, mas se você não tiver uma base, né, antes do digital, mínima, e principalmente você não tiver uma visão de futuro depois, né, só aquela ferramenta primária do digital ali, ela vai te travar. Vai, Né? Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que e você, né, construiu, né, toda essa base para hoje você poder ser esse fenômeno da nossa área de educação física. Você construiu toda essa base aí. Eu tenho certeza que aquilo que eu sempre falo, né, o seu prédio vai ser gigantesco, porque você hoje tem toda essa base, né, que te dá o suporte para você poder crescer hoje. É isso aí. Né? Porque o que eu vejo hoje na maior parte dos profissionais de educação física, no meu caso, principalmente em academias, que é onde que eu lido mais, que é com gestão de academias, é que as pessoas elas têm uma ansiedade de querer crescer muito rápido, só que sem construir uma base. E aí elas crescem muito rápido, só que como elas crescem sem uma base, elas caem também muito rápido. Exatamente. Então, aquilo que eu sempre falo, para você crescer é como uma árvore, né? Uma árvore ela só perdura durante muito tempo se você tem uma raiz muito forte. Né? Se você não tiver uma raiz muito forte, essa árvore cresce, e assim como ela cresce, se ela estiver fraca na base, ela vai cair. E no mundo da gestão é a mesma coisa, no mundo corporativo é a mesma coisa. E eu vejo que você construiu isso, né? E tem uma coisa que. Aí tem um benefício, cara, que eu falo isso para algumas pessoas e eles falam, cara, é verdade, né? Porque assim, a gente não tinha um modelo igual hoje, pô, falando em 2008, 2010, gestão, mentoria, cara, você abre o YouTube e você faz o que você quiser, estuda o que você quiser, né? Muito acesso à informação. Mas aí, como eu entrei no mundo do personal trainer, eu usufruí muito bem disso, porque imagina só, na sua maioridade, a gente não pode ter afirmações sobre isso, os profissionais de educação física, eles vêm, na melhor das hipóteses, de uma classe emergente, né? Um Bzinho, né? A galera, cara, é jogo duro para se formar, para estudar, para fazer as coisas, né? E aí, do nada, o cara tá trabalhando com um cara personal, empresário, outra cabeça, outro jeito de pensar. E os meus alunos foram meus principais mentores, porque eu comecei a hackear o jeito do cara pensar, as ações que Dos ele seus tinha. alunos. Exatamente. Comecei a me comportar e ver igual eles. Tanto que um deles foi investidor de um negócio meu milionário, né? Depois eu conto disso. Mas eu acho que tem uma oportunidade muito grande nisso. E aí tem uma decisão, porque é uma decisão, né? Tem algum momento que o profissional, e até mesmo o gestor de academia, de boxe, que tem muita gente que não é da área, tem que ter a decisão de estudar o que precisa estudar para o negócio dar certo, né? E a maioria das pessoas abominam planilhas, números, fazer o trabalho difícil, o trabalho duro, né? E esse é um problema. E eu encarei isso, sempre encarei, obviamente, como todo mundo, algumas coisas a gente tenta ainda se esquivar, mas não tanto a ponto de você largar o negócio ou perder o projeto por conta disso. E aí nessa jornada, pô, a gente lançou esse modelo de franquia, tal, foi bem bacana, mas sobre o ponto de vista financeiro para mim não estava tracionando, não estava valendo a pena. E acho que foi em 2014, começou a ter esse movimento do online no Brasil, comecei a ver o movimento do Eric chegando. 2014, cara, você já tava com isso. Olha que a galera
Tá falando do online agora na pandemia, e você em 2014 tá Isso. com isso. Conrado, via muito vídeo dele nessa época aí, tá? Acho que foi 2015 que eu fiz o Fórmula, 2016. Aí comecei a fazer. Eu peguei todo o meu conhecimento, muito legal que você falou das raízes, da base. Pô, eu tenho um background, eu só preciso entrar no mercado e tentar monetizar de um jeito diferente. Aí a gente pivotou o que a gente tinha, nasceu o Personal School, que é uma escola de cursos, é um braço de educação para desenvolvimento de profissionais de educação física. E eu peguei tudo aquilo que eu sabia e fui empacotando em produtos e tentando fazer lançamento, ora na área de marketing, vendas, que era o meu principal core, depois a gente lançou um curso para abrir estúdios, depois a gente desceu para a parte técnica para ensinar. A gente veio fazendo isso por um período, né? E faço até hoje. E aí, em algum momento também, eu acho que eu pensei em abrir uma academia. Essa academia eu tentei fazer uma. Cara, dá até vergonha de falar, mas eu vou falar. Não era nem uma academia, nem era um estúdio, cara. Eu abri uma academia num bairro de classe C, perto do Shopping Aricanduva, São Paulo, para quem é de fora. 160 metros quadrados e a academia era com horário agendado. E eu atendia 15 pessoas por hora. Cara, Não era nada. Não era sabe o absolutamente nada. Frankenstein, cara? Frankenstein, gente, não repita isso, não faça isso. Eu fiz, que loucura. Cara, era muito doido, dava horário, eu falava, pessoal, vocês têm que ir embora, tá chegando a próxima turma, mó zona, cara. Parecia que ia dar certo e não deu porque não tinha cultura, a galera mora num bairro mais periférico, trabalha longe, cara, não deu certo, eu tive que ampliar essa academia, eu tive que liberar os horários, cara, vai virar academia tradicional, mas para liberar eu tinha que pegar um espacinho a mais, né, que não ia dar, peguei o espaço de cima, e aí nessa época, né, eu também sempre estudei muita parte técnica da coisa, mas eu sempre olhei a parte técnica como é que eu posso criar produto e vender isso. Uhum. E aí, nessa ampliação, nasceu o HIIT 20, que é um método que eu desenvolvi de treino rápido para emagrecimento. O HIIT estava começando a se popularizar mais forte no Brasil, isso era de 2015 para 2016, por aí. Cara, fiz o negócio, peguei um grupo de alunos, validei, vi que dava resultado demais. A gente ganhou uma matéria da Record de presente, bombou. Aí um monte de professor começou a pedir para eu dar curso, né, sobre o assunto. Eu fui, dei um curso, fiz um curso para 20 pessoas do HIIT 20. Depois de um tempo, uma pessoa que fez o curso me ligou e falou, Giva, eu tô com um problema aqui. Eu pensei, matou alguém. Ferrou, né? Matou alguém, cara. Não funciona, vou ser preso. O cara falou, eu tô atendendo num parque e eu tô com 50 alunos. Não sei o que eu faço. Eu falei, cara, eu acho que eu sei o que eu faço. Acho que dá pra gente fazer. Conversei com ele, a gente estruturou um negócio que fosse o HIIT 20. E olha que loucura, né? Porque, 2016, não tinha enraizado um conceito de micro-D no Brasil, né? Eu falei, cara, será que vai? Não tem isso, não é tão claro. Treinos rápidos, express, né? Já tinha um movimento do online acontecendo, de treinos do programa de emagrecimento, né? Principalmente norteado pelo Q48, isso por ser bom. E, cara, vou fazer isso no físico, será que vai, não vai? A gente abriu a primeira unidade, bombou. Bom demais. Depois o sistema de monitoramento de frequência cardíaca, criamos processo. Criamos naquela época uma área de membros para os alunos, que o aluno entrava, tinha nutricionista, tinha coach, tinha psicólogo. Caramba. Cara, puta produto. Primeira unidade foi onde, Ivo? São Caetano. São Caetano. E aí, depois disso, comecei a postar, comecei a ser assediado por muita coisa, né? Puta, abrir franquia, licenciamento, curso. Poderia ter ido para o online já com esse produto, né? Que estava bem enraizado. E aí eu tive demanda de alguns grupos de academias, e teve um grande grupo de São Paulo que marcou uma reunião comigo, e aí nessa reunião que marcou comigo, eu fui pedir conselho para um aluno meu que até então dava aula ainda de personal, né? Esse aluno é o Ricardo Sayon, ele era dono de todas as lojas Rehab. Grande pai, mentor, enfim. Fiz reunião com ele em 30 minutos, vem cá, vamos conversar. Falei, o mercado é assim, o movimento é esse, as micro-Ds lá fora tá explodindo, e é isso. E aí, quando eu expliquei para ele, ele falou, mas para que você precisa dos caras? Que eram os caras que iam fazer reunião. Aí eu pensei, o que ele está querendo com isso, né? Aí eu respondi para ele, eu preciso de dinheiro e de know-how. Aí ele virou para mim e falou, só o dinheiro não serve? Falei,
Cara, acho que serve, hein? Ele Já é um bom realmente, início. ele realmente já está tentando me seduzir. E aí, resumindo, isso acho que é 2016, eu consegui naquela reunião um valuation de R$ 2 milhões, eu não tinha Conseguiu um aporte de dois, né? nada. Valuation, pôs 1 milhão na mesa para ser dono de metade de Ah, tudo que a gente iria construir, cara. caramba, cara, que legal. Aí o resumo é que a gente foi para a primeira unidade, já nesse modelo, foi unidade Tatuapé, bonita, tal, etc. E aí na jornada eu fui impedido de aplicar muita coisa de marketing digital que eu já sabia, porque não era cultura e tal, e para não ter muita treta, eu deixei quieto, a academia demorou 6 meses para entrar em ponto de equilíbrio e tal, mas depois que entrou rampou, voou e tal. E aí depois de um ano e pouco, já estava bem maturado, vaca leiteira, eu por questões não de valores, né, mas diferença de alinhamento de expectativas, eu desfiz a sociedade, negociei, devolvi tudo que tinha sido investido até então em suaves parcelas, tipo Casas Bahia, paguei de boa paizão, nossa, a gente tem contato até hoje. Falei, cara, imagina, ter um contato com um cara desse. E aí, eu entendi o jogo, eu entendi o game, eu entendia do online, fazia muito lançamento já. Falei, cara, eu acho que dá para abrir uma unidade em ponto de equilíbrio. E aí a gente foi para a terceira unidade, que foi a Moca. E a unidade Moca é um modelo enxuto, né? A gente investe R$ 120 mil para abrir, na época 100, né? E a unidade Moca a gente fez uma estrutura, eu criei um modelo de venda de pré-lançamento. A gente teve uma base de 1.715 interessados antes de abrir. A gente esquentou essas pessoas com aquecedor de vendas, que é conteúdo, matando objeção, falando dos diferenciais. Eu tinha muita matéria na mídia falando do método. A gente fez um trabalho em média de 3 quilômetros em volta. E uma semana antes a gente abriu a pré-venda. E aí a gente fez, acho que em contratos assinados, 110, R$ 115 mil. E a academia precisava de 80 alunos para abrir em ponto de equilíbrio. Primeiro dia 1, estava com 110 alunos. Né? Pô, então interessante, a gente validou, a gente começou a Quanto andar tempo de quando você começou o processo até a inauguração? Como que foi isso? 35 dias, 35 dias. muito rápido. Cara, bem rápido, hein? E o conceito é que eu pensava, cara, olha que louco isso, a gente que já vem do mundo digital, no mundo digital, inclusive, tem muito lançamento que o produto não existe. O cara lança e depois ele vai fazer o quê? Entregar. Se é um produto que é um treinamento ao vivo, o produto existe? Não existe. A pessoa Bom, vende e depois vai entregar. E foi aí que eu pensei, cara, mas por que eu vou abrir um negócio físico e vou esperar abrir para começar a vender? Por que eu não posso vender antes? Só que para vender antes, você tem que gerar mais credibilidade, mais elementos de autoridade, mais confiabilidade, né? Então você tem alguns elementos, mas você consegue gerar isso através do mundo online e foi o que a gente fez. tá. Pô, que legal, cara. E aí isso foi validado e aí hoje você consegue reproduzir isso. A gente reproduziu e tem dimensões diferentes, mas é tipo. Eu falo, cara, é igual churrasco, mesmo ruim tá bom. Porque o cara ele abre com, sei lá, 70% do que precisa para estar em ponto de equilíbrio. Tá. Pô, que é um início extraordinário. O mundo dos negócios é um início extraordinário. Você elimina bastante a necessidade de um grande aporte de capital de giro e tal. Então aí você tem uma máquina um pouco mais interessante para trabalhar, né? E aí, enfim, aí a gente veio nessa batida, começando a expansão, até que também veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu tinha um braço já online, eu tinha gravado esse produto online já, o Hit 20, cara, tinha feito alguma experiência, não tinha dado muito certo. E quando veio a pandemia, que fechou as unidades, eu tinha o produto online pronto, eu tinha expertise do online enraizada e eu tinha time. Cara, agora a gente não tem outra opção, vamos mirar aqui Ou vai. e vamos fazer acontecer. Então a gente criou um produto que é o Desafio 2 em 7. Isso é legal, cara, porque eu vejo que em academias é possível sim também você ter um produto de entrada, de um ticket menor para qualificar. O cara vai buscar alguma coisa na academia, uma avaliação, pode ser um produto híbrido, né? Você qualifica bastante, pega um público já um pouco diferenciado. E a gente testou isso também e também dá certo.
Mas voltando para o online, a gente lançou esse projeto. Cara, perca 2 quilos em casa em uma semana. Desafio 2 em 7. Aí eu fazia ele gratuito. Eu pagava 30 centavos, 40 centavos no lead, mas ele não dava bom. No final das contas, a conversão era muito ruim, a gente acabava ou empatando ou tendo prejuízo. Eu fiz isso é semanal, né? Então, eu fiz isso por 3, 4, 5 semanas seguidas. Eu falei, cara, tá esquisito, nossa, eu não acredito. E aí, veio uma hipótese. E se eu vender ao invés de dar? Por um precinho bem baixo, né? Porque a gente fazia de graça. A gente estruturou essa ideia, cara, meu time nem acreditava, falou, olha, a gente não tem outra opção, vamos testar, né? Vamos testar, vamos acompanhar, a gente criou uma página de venda, começou a fazer tráfego, custo de venda muito alto, pô, produto a gente vendia por R$19,90, um CAC de 50, 60 reais, falei, cara, tomando muito prejuízo na largada. Só que aí eu olhei que a conversão para o produto 2, que é uma comunidade, uma escola com vários programas, né, a plataforma nossa, com aplicativo e tal, nessa época era uma conversão de 17%, 18%. Aí quando eu fazia a conta no final, eu falava, cara, tá dando ROI bom, tá dando lucro, interessante. Tá meio apertado aqui, mas não é um problema da conversão, é um problema de eu baixar esse custo de aquisição. Vamos atrás disso. Quem é o cara bom disso? Putz, quem que pode me ajudar nisso? Quem que eu posso comprar mentoria para me ajudar nesse ponto aqui? Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Aí a gente conseguiu ajustar, foi baixando o custo, mexeu também com o preço do produto. E a gente criou a máquina, né? O produto hoje que a gente vende por R$9,90, a gente faz 3, 4, 5 mil vendas por mês, né? Da plataforma que a gente vende é o produto mais vendido que tem lá, a gente transacionou mais de 100 mil vendas desse produto. E em média hoje, né, a gente foi mudando muita coisa, 5, 6% compra o produto 2, que é um produto de treino em casa, que é alto, com inovação. É alto, pelo volume da boca do funil que você faz, é alto, né? Exatamente. Então, é uma coisa que eu vi algumas academias, né? Como é que a gente pode transpor isso para o modelo físico? Eu vi as academias fazer um movimento. Eu acho que academias podem aprender muito, tanto com as microjeans quanto com os produtos online. Como? Criando, desenvolvendo alguns produtos internos, mas tem que ter um pouco de estrutura para esse produto não ficar na mão, refém de, às vezes o cara tem lá um professor que cria tudo, que faz tudo, o cara vai embora e em algum momento pode ir embora, né? Para desenvolver um método, né? Exato, exato. Que foi a nossa conversa aqui, você falou, estou fazendo, nossa, sensacional. Porque o método, ele é baseado em quê? Em princípios são atemporais. Exatamente. Então, se você consegue desenvolver um método, seja ele qual for, baseado em princípios, é provável que passe ano, entre ano, né, daqui 5 anos, quase tudo, se não tudo, ainda vai continuar funcionando do mesmo jeito. Isso é fantástico, cara, fantástico. Hoje, então, o ecossistema, só para a galera entender o seu ecossistema hoje, que você estava me contando aqui, eu acho que vale muito a pena a galera entender esse ecossistema. Então, quais são as empresas do grupo hoje? Certo. A gente tem a Personal School, que é uma escola de desenvolvimento, né, braço de educação para profissionais de educação física, que querem se desenvolver tecnicamente e até vender online, consultoria online, abrir um estúdio, um box. A gente tem essa jornada aí de marketing e vendas ensinando, educando eles, né? Aí tem as unidades Hit 20, que é um modelo de expansão através do franchise que a gente tem. Então, hoje, para a galera que está aqui nos escutando, se a galera quiser comprar uma franquia sua, hoje você tem isso modelado para venda da franquia, né? Sim, a gente validou já a expansão, tem a universidade corporativa. Esse modelo de vendas a gente faz, a gente liga a máquina de vendas depois, é muito focado em aula experimental, né? No nosso modelo é muito forte, cara. 95% das pessoas que compram depois de uma aula experimental. Caramba, cara. É louco isso, né? Porque é disruptivo, né? É uma coisa que foge do habitual, né? Então a galera precisa entender, né? Primeiro, né? A galera precisa entender primeiro porque foge do habitual, né? Foge daquilo que ele está acostumado primeiro de vou entrar, vou ter 500 aparelhos, vou ter não sei o quê, vou ter não sei o que lá. Então foge totalmente disso, né? De um produto super inteligente, né? Porque o que eu chamo o seu produto é um produto inteligente, né? Isso que é um ponto fundamental. O seu produto é extremamente inteligente. E tem um detalhe, né? Que eu falo muito. Eu falo isso com meus colegas personal trainers e pergunto também para donos de academias, né? Porque quantas
o quanto você tem de diferencial mesmo. Tem gente que, assim, eu pego muita galera em treinamentos e falo, quem aqui trabalha com emagrecimento? Aí manda levanta a mão. Quem aqui, continua com uma levantada, se acha muito bom emagrecimento? Aí já cai um pouco. Quem aqui, cara, é muito brabo o negócio, cara é zica? Aí cai menos. Quem aqui de vocês que falou tudo isso tem 10 casos reportados para me mostrar agora, de um antes e um depois, de um baita resultado que seus clientes tiveram? Se tiver 100 cara na sala, cai para 1, para 2. Quem aqui está nessa situação e está feliz com o que ganha? Cai para 0. Então, o que acontece? O método, ele pode potencializar, uma vez que você tem um processo, e, mais do que isso, as pessoas precisam ser educadas para saber que aquilo funciona, né? Então, eu vejo que poucas academias exploram a questão do resultado, a questão de ter um produto, a questão de ter um método. Isso pode ser um produto principal, isso pode ser um produto de entrada, Tô né? dando risada aqui porque é muito importante o que você está colocando, e a gente que roda, principalmente em gestão de academias, que as pessoas colocam como seu diferencial é o que? Atendimento. Exato. Né? Cara, me fugiu até, eu falei de outra coisa. Aí, beleza. Aí eu falo pros caras também, me fala um diferencial seu. Atendimento. Ué, você tá pressupondo que todo mundo atende ruim? Exato. Que é a suposição do cara. Fala outro. Não, eu dou atenção. De atendimento que é para atenção. Abre aspas. Na academia, isso é o que o dono acha. Essa é a opinião dele. Não é nem necessariamente o que acontece lá na ponta. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente criou essa estrutura, eu falei, cara, eu vou competir, eu quero elevação de ticket médio, eu quero mais alunos por metro quadrado, né? A gente tem essa conta, mas eu preciso ter diferenciação. Então, o que a gente tem? A gente tem um monitoramento de frequência cardíaca, né? Tem uma estrutura, os alunos treinam com a frequência sendo monitorado, o professor tem um feedback imediato de carga, fica a corzinha de acordo com a intensidade que a pessoa está. Quando ela termina o treino, ela recebe um relatório com tudo que aconteceu, frequência média, tal, etc. A gente tem uma avaliação, como a gente está dentro de um contexto de negócio de treino funcional, né, porque apesar de ser HIIT, mas a base é treinamento funcional, a gente tem uma avaliação biomecânica de movimento. A pessoa recebe um mapa de treino, a gente criou 6 programas de treino diferentes, e a pessoa com o mapa de treino, ela vai saber o que ela tem que fazer, né? A gente tem sempre 2 professores até 10 alunos no máximo, né? A gente faz eventos de engajamento, valendo dinheiro, né? Então, tem desafios que a gente faz ao longo do tempo, valendo dinheiro, a gente coleta a inscrição dos alunos, a gente coleta, como é que fala? Alimentos para doar para a comunidade. Então, a gente faz isso. A gente tem uma aula por mês no parque, né? Então, a gente tem esses elementos de diferenciação, tem outros, que a gente tem que mostrar para o aluno que eles existem e que eles estão ali. Porque se o diferencial que as pessoas acham que tem está só na cabeça dela, porque tem isso também. Quer saber se esse diferencial existe? Pergunta para o cliente. Como é que você mede a qualidade do nosso trabalho aqui? Né? Mas aí é um problema sério que esse mercado tem, que é assim, ele até pode perguntar para o cliente, mas ele pergunta para o cliente que gosta do atendimento dele, aí ele acha que o atendimento é o diferencial. Exatamente. Falo isso, Gil, porque eu estava falando até no treinamento, nesse último treinamento que eu entreguei agora esse final de semana, e a galera fica meio brava comigo, né? Porque eu falo, cara, se vocês acreditam, porque isso é base de mercado. Eu já visitei mais de 2.500 academias presencialmente, aí fazendo análise presencial. E, obviamente, quando a gente faz a pergunta qual é o seu diferencial, cara, vou te falar aí, sem medo de errar, mais de 95% das empresas dão a mesma resposta, que o diferencial é exatamente o atendimento. E eu falo para todo mundo que atendimento não é diferencial de absolutamente nada. E as pessoas ficam até chateadas. Obrigação. Falam, pô, mas... Né? Não, cara, atendimento vai nichar o público que gosta do seu tipo de atendimento. Tanto é que tem empresa que não tem atendimento nenhuma e tem gente pra caramba lá dentro. Então, como que você pode falar que o seu é? E outra, né? Como que você vai conseguir vender atendimento sem a pessoa conhecer o atendimento? Como que você vai falar para a pessoa, o meu é atendimento? Tá bom, mas
Se a pessoa não conheceu, se a pessoa não comprou, se a pessoa Não não, tem não referência. tem referência, como que ela vai continuar comprando de você? Ela vai fazer, vai aumentar a sua taxa de conversão. Então, atendimento não é diferencial. Exato. Diferencial é aquilo que o cara consegue perceber Palpável. de forma rápida, de forma direta, né? E de forma que realmente atenda o problema que a pessoa tem. Então, a grande questão quando eu falo de diferencial é qual é o problema que você resolve, Perfeito. né? Qual é o problema que você resolve? A partir daí você começa a construir os seus diferenciais, em cima do qual é o problema que você resolve. Mas infelizmente no nosso mercado ainda tem isso, tanto de personal, Sim. quanto de professor de sala, quanto de gestores de academia, eles ainda acreditam que o diferencial está no atendimento, né? E esquecem exatamente dessa questão que, para mim, né, eu concordo plenamente com você, a importância de um método, né, Isso. que realmente te diferencie e fala por que eu vou treinar aqui em vez de treinar ali. Por que eu vou fazer, por exemplo, o HIIT 20 em vez de treinar na academia do Zezinho, Isso. que às vezes cobra muito mais barato, tem equipamento pra caramba lá, por que eu vou fazer isso? Porque você construiu um processo validado, você construiu um processo que realmente traz resultado, né? Então, pelo que você está contando, o resultado está acima Muito de qualquer forte. coisa, né? Muito Muito forte. forte, Exato. né? Então, isso, né, uma academia low cost não vai conseguir entregar nessa mesma perfeição que você entrega. Cara, e tem a diferença de público também, né? Porque eu ainda acredito que o principal concorrente é o sofá, acima de tudo. Porque, cara, muita gente que está parada sem fazer nada, talvez esperando uma boa solução, mas uma solução diferente, né? Eu vejo que a gente tem uma base, assim, eu modelo muito o modelo de Michael Porter, né? Do planejamento estratégico. Posicionamento, né? Foco em custo, foco em preço baixo, a gente tem uma multidão de empresas. Foco lá em cima mesmo na diferenciação, que é a boutique, é o próprio personal trainer é diferenciado, tem uma briga lá em cima. No meio, não tem muita gente levantando a bandeira de fazer alguma coisa diferente. A pessoa, eu acredito que é assim, você tem um produto aqui de nível de entrega, certo? Você vai vender para ela se a percepção do que você está entregando, ela tem que perceber que você está entregando muito mais pelo que ela está pagando, ok? Só que aí, o que acontece? Se você abrir um negócio que você quer cobrar um pouco a mais, não é entregar um pouquinho a mais de diferença, é muita coisa para a pessoa perceber para ela Muito, pagar um pouquinho a mais. muito. Mas tem gente que pode pagar mais, né? Até a própria sua própria academia, a gente sabe que tem redes americanas que o low cost é o produto de entrada. E A lá maior dentro, parte delas é, né? ele vai aumentando o ticket. A maior parte delas é, né? A maior parte, você vê a maior parte dos americanos vai comprando serviços lá dentro, né? Eles vão comprando. As pessoas falam assim, o mercado dos Estados Unidos paga $10 e já era. Não, a maior parte das pessoas paga 10 horas para usar o espaço e aí contrata N serviços lá dentro para poder utilizar e aí o ticket médio dela vai subindo. Diva, um ponto importante aqui que eu vou te explorar, eu quero explorar bastante isso, porque Bora. você é um dos caras, né, que mais entende disso no mercado hoje, que é a questão do raio do tal da venda no digital, ou seja, lançamento, essa coisa toda. Você já falou aí como iniciou isso, você iniciou lá, então, lá nos primórdios do Érico Rocha, lá quando ele Há lançou lá a bastante tempo. coisa, né? Então conta para essa galera aí, primeiro o que é, para a galera poder entender o que é, né, realmente a venda digital na sua percepção, porque não é só colocar o produto na internet e achar que vai vender, Sim, né? Existe também um método. Então conta um pouquinho para a galera que quer ir dar um passo para frente, sim. quer realmente entender. Boa. Conta um pouquinho aí o que você pode contar para essa galera aí desse processo que hoje você é um monstro nisso e faz com maestria. Cara, assim, no modelo digital, basicamente, é um negócio que ele cresceu baseado em infoprodutos. O que é o infoproduto? É um produto que você vende conteúdo, né? Numa plataforma, a pessoa vai consumir, sim. Enfim, é um mercado de educação, na sua essência. A gente tem as grandes plataformas, esse negócio não para de crescer ano a ano. Em alguns nichos tem ficado mais difícil, mas enfim, é um negócio que existe. No mundo digital, a gente tem predominantemente alguns métodos de venda. Você tem um modelo de lançamento, né, que foi criado por Jeff Walker, aqui no Brasil popularizado pelo Érico Rocha. Você tem um método
hoje ficou muito em evidência o tráfego direto perpétuo, que você manda as pessoas direto para uma página de venda e tenta vender o seu produto. Você tem o lançamento Meteor, que foi criado por um grande amigo mentor meu, Thales Kinderé, que é aquele lançamento dentro de grupos de WhatsApp. Você tem um método que eu uso bastante, que é de webinários. Então, o ponto de questão é que você tem um produto e você tem alguns métodos para vender esse produto. Todos os métodos, eles são baseados em construção de autoridade, trabalhar escassez, trabalhar prova social e gerar muito valor e necessidade para a pessoa comprar o seu produto depois. Então, o lançamento tradicional é composto por normalmente 3 conteúdos de pré-lançamento, CPL 1, 2 e 3, onde você mostra a oportunidade, gera valor, mostra um caminho, né? Porque eu no meu processo, na minha área de treino para emagrecimento, por exemplo, a gente tem muito resultado, a parte online, cara, ela dá de 10 a 0 de todas as academias presenciais que a gente tem. Mas muito assim, ó, disparado, né? E qual que é um pilar disso? É fazer a pessoa enxergar que existe o caminho, né? O ponto de chegada dela e construir um caminho para ela chegar. Se ela não consegue visualizar, ela não consegue imaginar, ela não cria. Então, meu trabalho é muito em cima disso. E um lançamento é mais ou menos isso. Você tem uma persona que está ali com uma dor, você faz... Primeiro, existe uma oportunidade. Segundo, ó, é esse caminho para você chegar lá. E terceiro, eu te ajudo a chegar lá. Então, basicamente é isso, né? Essa estrutura pode ser feita em 3 vídeos, que é o padrão, ou também pode ser feito numa única aula, que você consegue criar essa narrativa, tá certo? Um webinário. E aí você está num momento muito oportuno, porque você tem pessoas que teve a oportunidade de conhecer, construir autoridade para poder vender. Esse modelo, ele é um modelo que ele distorce, né, o marketing tradicional. Por que é o marketing tradicional? Eu vou sair oferecendo produto para todo mundo, né? Então, sabe quando você está no shopping, alguém te aborda, ó, vem cá, você não quer ver? Você olha, cara, não quero ver, não estou nem aí para isso, estou com a cabeça em outro lugar. Então, a pessoa está gastando energia, ela nem te conhece e ela te conhece já tentando vender, né? É como se você fosse numa balada e já, nossa, olha, eu gostei daquela menina ali, imagina você é solteiro, você está na balada, vocês estão vendo aí, tá? Imagina, você é solteiro na balada, homens, por exemplo, eu vi aquela menina lá, nossa, você vai lá e já dá um beijo na menina. Não vai dar certo. Aliás, pode dar, mas a chance de dar errado É muito alto. é muito grande. Então, o marketing tradicional, ele é essa pegada. Cara, eu já vou vender, vou vender, vou vender. Esse modelo, ele é muito enraizado nas origens do embalde marketing, que é o marketing de conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que você faz no seu canal, que é o que eu faço no meu, que é tentar gerar valor antes mesmo da pessoa pensar em comprar, né? Então, a gente tem, fazendo um resumo, os métodos de venda e tem os produtos que podem ser vendidos, né? Na sua essência, produto digital. Mas que nem a estrutura que eu faço para abrir nossas unidades, ele é um método de venda. Eu criei ele, mas ele tem essas premissas. Recrutamento de leads, geração de valor, geração de mostrar os diferenciais, gerar escassez, gerar oportunidade, vou te ajudar, inscrições abertas. Então, eu usei esse modelo, acho que talvez foi um primeiro, a usar no negócio físico. Ou seja, ele serve. Aí tem gente que pode pensar, tá, mas eu já tenho academia, 10 anos, não vou abrir outra. Usa para lançar um produto novo. Você pode lançar um produto novo, baseado nesses princípios, recrutando outras pessoas. E aí onde entra que pode ter um produto híbrido, né? Um produto online em parte presencial, porque me responde isso você. Um dos maiores desafios hoje das academias, dos negócios fitness, studio box, é visitação. Sem dúvida, caiu muito, né? Caiu muito. Você consegue usar o online para gerar mais visita. Pode ser na venda de um produto, que a pessoa compre e vai lá pegar alguma coisa. Pode ser até em alguma coisa gratuita, mas o mais interessante é entender esses princípios. Você tem N produtos e você tem N métodos de venda. Qual é o perigo que muita gente comete? A pessoa ela não validou um método de venda, seja ele qual for,
experimenta outro, experimenta, não, vou fazer o outro porque esse não deu muito certo, vou fazer outro, e ela não fica bom em nada. E para piorar, ela vai aumentando o portfólio de produtos. A gente costuma dizer aqui que é a gestão Rambo, né, de negócio, né? É o cara que dá tiro para tudo que é lado, né? Vai para a guerra e dá tiro para tudo que é lado. E aí acaba atirando e acaba, às vezes, dando algum tiro na própria perna, né? Então, porque ele acaba atirando para tudo que é lado. Quando eu observo, eu sou muito analítico, eu, cara, sou devoto do princípio 80-20 na essência. Então, eu gosto dos meus negócios, sou um bom analítico, analisador de números, eu procuro as correlações. Porque quando você acha as correlações, você consegue enxergar, você tenta reproduzir, fica mais fácil de reproduzir. Aí eu vou te dar um exemplo. Se você pegar os grandes players do mercado digital, a grande maioria é um produto e um método de vendas. É um produto e um método de vendas. A galera começa nesse jogo, daqui a pouco tem 10 produtos e 10 métodos. Então o cara fica embaralhado, ele não entende o que está fazendo, a equipe surta, também não entende, entendeu? Então é um braço... Ele morre no mercado, né? Morre. Você vê muita gente que fez um lançamento positivo, fez uma coisa legal e depois morreu, né, cara? Conheço um monte. Um monte de gente que tem no mercado aí que acontece isso quando vai pro digital, né? Nessa área de personal também, a gente vê muito nessa área de personal, né? Até porque eu falo sempre que para você que quer se aventurar nessa área, eu convido você a se aventurar, porque é uma baita de uma ferramenta importante para você poder desenvolver o seu produto. Mas, acima de tudo, é fundamental você saber aonde você está, aonde você quer chegar com isso. Porque as pessoas não têm exatamente isso, né? Não tem um destino final. Exatamente. Então, é como se você entrasse num avião sem uma rota, sem, né? E aí começa a andar em rotas alternativas. Isso. Né? A gente costuma dizer que quer pegar atalho, né? E a frase que a gente tem aqui dentro da nossa empresa é que se atalho fosse bom, já teria virado caminho, não é verdade? Então isso é um ponto fundamental, né? Então, se atalho realmente fosse bom, se fosse seguro, né, já teria virado caminho. E por isso que é tão importante você construir um caminho para chegar. E por isso que eu pedi para você estar falando, porque você tem referência nisso e pode falar isso com muito mais tempo. É legal porque assim, se você não dá para construir uma estrada sem saber antes do destino, né? Então o pessoal tem que pensar nisso. E aí tem que tomar cuidado, eu vejo muito isso no mundo do personal, muito, porque às vezes, para falar a verdade, quase sempre, dá a impressão que a grama do vizinho está mais bonita, né? Por quê? A maior parte das vezes, né? A grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? E para piorar, a vida que você vê do outro não é a vida real dele. Porque a vida que você vê dele no Instagram, você está vendo só o palco dele. Se é que aquele palco existe. Então, eu vejo muitas pessoas deixando de fazer, às vezes, uma coisa que está funcionando muito bem no físico. Ah, eu vou fazer isso aqui no online. Putz, agora não é assim que funciona, eu vou fazer tal coisa. E o cara fica pingando, não tem consistência em nada e, inevitavelmente, não chega em lugar nenhum, se frustra, perde dinheiro, perde tempo e perde um monte de oportunidade. Givi, como que você vê, você que é um especialista em personal, como que você vê esse mundo do personal em si? Hoje, né, você que tem métodos validados no mercado, o que faz de fato um cliente permanecer com o personal, cara? O que hoje, na sua percepção, porque isso é um dos pontos mais importantes. Conquistar cliente é relativamente fácil para um personal, mas eu sempre falo que a grande questão é o que faz essa pessoa permanecer ali, enxergar valor na sua entrega de serviço, Giva? Cara, vou te falar uma coisa, cara. Resultado não é, né? Porque eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com muita gente que, cara, perpetuou por anos. Eu tenho gente que eu larguei assim, né? Deixei de trabalhar em função de outras coisas, sei lá, há 10 anos atrás. E até hoje o cara não voltou, não se engajou com ninguém, não voltou a treinar, né? E provavelmente quem é personal, se for fazer estudo com ex-alunos, pode ver que você vai provavelmente encontrar pessoas que continuam sem fazer nada. Então, eu diria que o relacionamento é uma coisa importante, a integridade
Eu diria também que questões que no começo soa como diferencial vão virando coisas básicas. Se o cara não faz coisas básicas, vai ficar difícil. Então, qual que é a curva? Que é onde está o perigo. Quando você vende um produto de personal, você fala, cara, vai ser assim, vai ser assado, vai funcionar desse jeito, tá aqui a planilha, tá aqui o resultado, vou fazer a avaliação de tanto, tanto tempo. Então, naquela curva de valor percebido, o valor percebido está aqui e o preço está aqui. O cara fala, nossa, legal, vou pagar, bacana. O que acontece ao longo do tempo, para alguns, é que essa barganha vai ser invertida. Porque o personal que não consegue entender a parte profissional, que fica muito amigo do aluno, começa a atrasar, o aluno atrasava, ele brigava com o aluno. O aluno atrasa meia hora, ele não fala mais nada. Não, tá de boa, tá lá no WhatsApp fazendo coisa. Então, ele deixa de entregar aquilo que ele combinou, sem perceber, muitos. Então, a percepção do cliente também cai. Então, se a percepção de cliente caiu, o preço que ele está pagando, ele em algum momento começa a achar que é caro. Então, esse é um dos motivos que as pessoas desistem. O motivo que as pessoas não desistem está muito norteado, na minha opinião, do relacionamento, integridade, porque assim é uma coisa extremamente de confiança, confidencialidade. O personal trainer acaba sabendo muita coisa da vida do aluno, né? Eu acho que a pessoa tem que ver que você é uma pessoa que está sempre se desenvolvendo, está estudando, está procurando melhorar alguma coisa. Pô, trouxe um método diferente, trouxe um acessório diferente. A pessoa tem que perceber isso daí, né? E o resultado não é o principal, tanto que eu tive vários alunos que não tinham resultado, porque, em final das contas, tem outras variáveis envolvidas, né? O fator externo, mas mesmo assim continuou comigo por vários anos. E eu acho que muitos aqui que estão vendo que são personal trainers também, né? Com algumas exceções, depende da idade. Eu me posicionei, né? Eu tenho essa peculiaridade. O meu posicionamento foi gente que eu atendi em casa, sempre foi assim. Sempre em casa? Porque eu nunca trabalhei em academia. Tá. Então meio que é um outro público também. Talvez quando o público muda para academia, eu não saberia talvez dar tantos exemplos, né? A academia é um público já um pouco diferente. O aluno de personal da academia é diferente do aluno que, né, se atende em casa. Tinha gente que eu acordava o aluno. Chegava lá, pregava, tocava campainha, o Giva chegou. Ele ia fazer 2 cafés pra gente, treinava. E, e nessa pegada aí o convívio social, né? Porque o personal trainer ele precisa estudar muito outras questões comportamentais. Na verdade, eu acho que mais do que nunca. Porque é o seguinte, o que eu percebi, né? Na época que eu fazia muita avaliação física, eu fiz umas 20 mil avaliações físicas. Muita gente. Nossa. Eu ouvi 20 mil histórias. A galera que tem resultado mesmo, e não é todo mundo que vai se manter adepto, mas todo mundo que tem muito resultado se mantém adepto por mais tempo. Se você tem academia, pega teus alunos lá que tem muito resultado, né? Você vai ver que eles têm alta frequência de treino, estão na academia mais tempo. Esse é o aluno que você tem menos problema para renovar. Então a gente está falando muito de um problema de frequência, porque de tudo que eu vi, as pessoas têm mais resultado, acima de tudo, tem frequência de treino alta, 5 vezes, 6 vezes por semana. Então a pergunta que o dono de academia, o próprio personal trainer tem que fazer é, cara, como é que eu faço para o cara se engajar? Para ele poder começar e não parar. Porque ele vai começar, isso é prioridade para ele hoje, mas em algum momento essa prioridade vai ser esquecida. Então entender de comportamento humano e lidar com isso no dia a dia, eu diria que é fundamental para ter essa perpetuidade, para você melhorar o seu ticket médio de hora-aula, para você renovar e poder cobrar mais caro. E na jornada eu vejo que o personal trainer, o trabalho presencial pode dar a base que ele precisa para depois ou investir no online ou investir no estúdio, no box ou na academia. Legal. Eu acredito que o personal ele tem que entender que ele faz parte de um ecossistema e ele precisa entender qual é o ecossistema que ele está fazendo parte. O que eu vejo é que o personal ele se perde muito ali, né, não entendendo aonde que ele está, ou seja, não entendendo a realidade do cliente dele de fato, né, que vai muito além do corpo, né, vai muito além do corpo, não entendendo que ele e aí eu acho que isso você ajuda muito as pessoas, eu acho que isso é um dos grandes pecados do personal, ele entender que ele é uma empresa,
Exato. Né? Então, eu sempre falo que o personal quer ter resultado. Ele precisa entender que ele não é um CPF, É isso aí. né? Ele é um CNPJ. Ah, mas eu não tenho CNPJ aberto, Lazinho. Mas eu preciso identificar o mínimo de ferramenta de um CNPJ dentro do Me meu negócio. comportar como, né? Exatamente. Ah, não tenho firma aberta. Tudo bem, você pode não ter firma aberta, você pode não dar nota para ninguém, tá tudo bem. Mas você precisa ter comportamento de CNPJ, ou seja, desenvolver comportamento de CNPJ. Você precisa entender que é uma empresa, você precisa entender de finanças, né? Você precisa organizar suas finanças, você precisa investir em marketing. Então é necessário você estar investindo em marketing de forma constante, né? É necessário você desenvolver equipe. Ah, mas eu sou personal. Mas se você não tiver, né, o personal um dia vai morrer essa história. Exato. Um dia você vai morrer. Então não tem como, você precisa desenvolver equipe, você precisa desenvolver produto, né? Então acho que esse é um ponto muito importante, é legal você estar trazendo isso, até porque como personal você teve muito sucesso também na sua carreira como personal, né? Por isso que eu estou querendo abordar isso com a galera, porque isso que você desenvolve hoje em escala veio e iniciou Essa desse base. processo todo de base Sim. que você fez de personal e Foi a teve, base. Sempre foi a base, cara. você estudou É. e desenvolveu ali. E de ver, olhando para frente, como que você enxerga o cenário fitness aí nos próximos 2 a 5 anos? Como que você enxerga esse mercado aí? Você que é um cara que estuda tanto, você que está aí envolvido em vários masterminds, várias pessoas fora da curva, do meio de academia, mas no nosso meio, como que você enxerga aí os próximos 2 a 5 anos aí? Olha, boa pergunta. É só uma suposição. O trabalho online que existe, ele está crescendo. Eu acho que precisa até de estudos para isso, porque aquele número que a gente vê todo ano da lista, que é sempre a mesma coisa, né? Que 4% da população está dentro de academias. O online talvez pode ser o dobro disso, de gente que está de mercado com monetização, não de gratuito, né? Talvez pode ser o dobro. A gente não tem noção do tamanho que cresceu esse mercado nessa versão online, né? Eu acredito que muitas redes vão construir o seu ecossistema. Eu já vejo esse movimento de redes que tem um braço físico forte em expansão e um braço online em expansão, porque isso dá apoio, isso aumenta o market share, um produto ele ajuda a alimentar o outro e por aí vai. Vejo muito forte também a questão das micro jeans e ela vai crescer porque ela é quase que o final da esteira de um personal trainer, né? Falo muito isso. Cara, personal raiz faz uma mala de dinheiro, ganha autoridade, ganha reputação, mas vai chegar em algum momento que você vai chegar na bifurcação, que você não vai aguentar mais muitos anos saindo de casa muito cedo, dando 10, 5, 6, 7, sei lá, 10 aulas, e aí você talvez vai ter que investir em alguma coisa. O estúdio, o box, é o primo mais próximo. Estude os conceitos de microdin para você fazer alguma coisa já mais posicionada, dentro do que você falou de nicho, segmentação, resolvendo uma dor única, né? Não monte uma clínica geral. A academia do passado era clínica geral, né? Tinha 30 modalidades, mas eles não eram especialistas em nada. Então, eu acredito que esse é um mercado que vai continuar crescendo. Eu acredito que ainda vai surgir grandes redes de microjeans no Brasil, que não tem ainda, né? Profissionalizante, assim como a gente tem lá fora a Orange, F45. Então, são redes aí que vai crescer. E eu diria também que, principalmente, eu olho muito para essa meio da pirâmide. Eu vejo poucos negócios, e é por isso que os estúdios e box entram nisso, que tem ticket médio de 150, R$ 300. Poucos negócios. As low cost tá daí para baixo, as premiums tá aí para cima, e aí esse é um mercado que ele foi abduzido, assim. Então tem muitas pessoas que não têm energia e saco para ficar no low cost, mas também não pode pagar o personal. Então por isso que esses negócios do meio, eu diria que tem bastante coisa a crescer. E o movimento ele tem que ser um movimento, ele é um movimento constante, né? Porque tem muita gente. Para quem tem academia, eu gosto de falar muito essa frase que, cara, realmente o maior concorrente, na minha opinião, é o sofá. E se alguém que está ouvindo a gente tem dúvida, pega seus ex-alunos, faz uma pesquisa com eles. Eu já fiz com os meus ex-alunos.
se você fizer uma pesquisa com ex-alunos, você não perde o aluno para outra academia. Perde alguns sim, mas é um percentual Muito pequeno. pequeno. Muito pequeno, cara. O cara volta a ser sedentário. Então a luta é contra o sedentarismo, né? A gente não consegue manter a pessoa engajada. Por isso que programas de engajamento, esse que a gente tem investido bastante, só para você ter ideia, no meu produto online eu poderia vender e tchau, cara, beleza, vendi, já era. A gente tem um programa de revitalização, que a gente vai atrás de todo mundo que está 30 dias sem acessar a plataforma, traz essas pessoas para um programa intensivo de uma semana de engajamento, com live, com conteúdo, com mais suporte, faz elas revisitar o quê? A dor, porque ela só esqueceu da dor. O que te trouxe até aqui, ela esqueceu. E aí a gente reativa essas pessoas na base para elas usufruir. Por quê? Pô, se eu vendi, é um produto online, podia estar sossegado com isso, mas estou focado em LTV. Se a pessoa treinar, ela vai continuar com a gente, ela vai renovar. Se ela não treinar, ela não vai renovar, né? Isso é um ponto muito importante, né? Hoje o cliente bom é o cliente que vai, né? Exato. Então, e a tendência do futuro também é essa, né? Porque a gente passou durante muitos anos que o cliente bom era o cliente que não frequentava ou não usava o seu produto, né? Rezando para não ir. Durante muitos anos, isso ficou meio que marcado no nosso mercado, que o cliente bom é aquele que não vai, né? É aquele que paga, mas não vai, e se dava muito risada sobre isso, né? Era um folclore na nossa área falando sobre isso, né? E as pessoas precisam entender que cliente bom hoje é cliente que vai, de fato, que usa o seu produto, né? E que vai dar sequência no seu produto, comprando outros produtos, aumentando ali o seu ticket médio, para falar a linguagem da galera aí que a galera entende. Então, isso é um ponto muito importante, né? É esse cuidado contínuo, né? Que a gente fala tanto da questão do CRM no antes, durante e depois, né? Essa gestão de relacionamento que você mantém com o cliente de uma forma contínua. Você fala, pô, um trabalho online que você vende, você vai lá, monitora se o cara está 30 dias sem fazer. E Giva, hoje, até por curiosidade, já que os seus números são números grandes, hoje você tem uma equipe por trás de tudo isso, como que você montou essa organização toda aí, cara? Cara, é pequena até, né? Dos negócios online, inclusive equipe remota, tem gente que mora fora de São Paulo, tem gente que eu fui conhecer depois de um ano, Cara, que inteligente. né? Mas assim, a minha equipe direta mesmo, que eu trato no dia a dia, eu tô falando de 12, 15 pessoas, não é Tô muita falando gente. isso só para a galera ter uma noção de que, assim, um produto super inteligente que você construiu, um negócio super robusto, um negócio super Isso, para a galera entender que isso é uma empresa inteligente, né? exatamente. Porque, assim, eu sou focado muito em processo barra automação. Se você tiver processo com automação, melhor ainda. Mas minimamente processo, né? Que é o framework de tudo que tem que acontecer, do jeito que tem que fazer, as regras do jogo, né? E se você tem isso, facilita o crescimento, né? Por exemplo, a nossa metodologia nas unidades City 20. A gente não tem problemas de saída de professor, que é um problema muito comum em muitas academias ainda, né? O professor bom foi embora, meu Deus, a galera faz abaixo assinada. A gente não tem, porque as pessoas compraram o quê? Um método. O método, ele se sobressai ao trabalho do professor. É muito importante, tem que ter, né, uma pessoa dedicada, tal, mas a gente não é refém disso, Tá. né? E, e é possível construir, principalmente baseado em princípios de inteligência artificial. Cara, você tem na sua academia o perfil de pessoas muito semelhantes. Você consegue ter uma jornada para ela muito semelhante. Ó, o perfil é igual a, tem uma jornada. Dá para criar um método para isso daí, para você ir replicando ele em várias circunstâncias. Então, assim, um ponto importante é a gente poder crescer com qualidade, entregando, gerando valor. Acho que as ideias nossas são muito sinérgicas, porque, cara, acima de tudo é preocupação com o cliente, incontestável com o cliente. Eu tenho que saber se o cliente está bom, se o cliente está feliz, né? E aí, falando do cliente, e aí me faz uma ponte para talvez o pessoal pensar em replicar, taxa de renovação de personal trainer é muito alta. O cara tem que ser muito ruim para perder aluno, entendeu? O cara tem que ser muito ruim para perder aluno. Normalmente, a taxa é muito alta, né? Eu tive na minha carreira, sei lá, Deveria, né? Mas infelizmente. cara, os caras dão muita sorte. É um produto de high ticket, recorrente, com alta LTV. Dá sorte demais. Só que o que está por trás disso? Lembra que eu falei?
quando você me perguntou, cara, relacionamento. Imagina os pontos de contato que o personal trainer tem com o cliente ao longo do ano. Se você conseguir reproduzir isso com toda a sua base de alunos, provavelmente você vai ter êxito no aumento de frequência de treino e no aumento de renovação. Como é que você faz? Putz, mas não dá para fazer um trabalho personal. Tá, o que é possível fazer com processo / automação, né? Que é o contato com o aluno. Se o aluno recebesse toda semana um contato, aí tá tudo bem, treinou quantas vezes, o que aconteceu, precisa de alguma ajuda, quer dar algum feedback pra gente? Se um aluno receber toda semana um feedback desse, né? Muitos vão ver, não vão responder, tá tudo bem, mas não é difícil de imaginar que alguma coisa já vai melhorar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, esse contato contínuo, por isso que a gente fala aqui, né? Infelizmente, as pessoas entendem que é único e exclusivamente vai lá, dá sua aula e vai embora. Né? Ainda existe, até hoje, 2023, ainda existe esse conceito de que eu estudei, vou lá, dou minha aula, vou embora e acabou, né? Acaba ali. Outras, para quem é gestor, muitas ainda têm o conceito de que o que importa é vender. Venda, venda, vende, vende. Eu, né, passei por várias empresas grandes aí no mercado, que depois, obviamente, vieram a quebrar, de que vendendo, né, vi coisas aí absurdas aqui em São Paulo, por exemplo, academias grandes vendendo bianual a R$39, R$49 aí, essas coisas loucas, que era a questão do cara estar vendendo em giro, e vendendo em giro, e vendendo em giro, põe a gente e pra vai dentro. embora. E, obviamente, isso tem um tempo de duração, né? Hoje no mercado tem um tempo claro de duração, até porque as próprias low costs raiz, né? Aqui no Brasil, eu falo bastante isso pro nosso mercado. As próprias low costs no Brasil já mudou o negócio dela, né? Porque hoje as low costs já estão cobrando mais caro do que a média das academias. Sim. Né? Eu vi esse movimento, o ticket médio subiu bastante. As low costs hoje, principalmente liderada aí pela Smart Fit, hoje elas já estão cobrando, né, o ticket aí em torno de 119, 109, 129, né, isso dos seus produtos de entrada, quando ainda a média do mercado ainda está lá nos seus 89, 99, né, ainda não rompeu essa barreira dos R$100 aí. Então, quer dizer, elas mesmas já se reinventaram e o mercado ainda não percebeu isso, ainda não conseguiu se alinhar a isso e não conseguiu enxergar o tamanho das possibilidades. É aquilo que eu falo, né? Tem um oceano ainda muito azul para navegar nesse mercado fitness, tem um mundo de oportunidades. Então, para você que está nos assistindo aí, acha que o mercado é difícil, né? Que o mercado ele já deu tudo que ele tinha te dar, eu acho que é muito importante eu passar essa mensagem para a galera, né, Diva, que eu acredito muito nesse mercado, acredito que tem um potencial gigantesco, né, mas é obviamente que o que tem que mudar é o nosso mindset, né, o nosso mindset tem que ser reativado, reestruturado ou totalmente reinstalado, né, que a gente hoje, já que a gente está falando muito de canal digital ou canal de tecnologia, tem que reinstalar o mindset das pessoas para elas poderem expandir e enxergar muito mais do que elas estão enxergando. Diva, já aproveitei bastante de você aqui, já estou te explorando bastante aqui, mas sempre aqui para dar aquele último, já que a gente passou tanto tempo longe, aquela última dica para a galera, aquele cara hoje, aquele personal que de fato, né, ou aquele proprietário, aquele cara que é realmente melhorar os seus resultados. Uma dica simples, rápida, que essa galera que está escutando a gente merece para poder estar performando aí no seu dia a dia. Você deixar essa mensagem para a galera aí. Eu penso o seguinte, estude seus números, estude sobre custo de aquisição de um cliente novo. Você tem a obrigação de saber isso, tá bom? Por quê? O custo de não ter o aluno, com certeza, é mais caro do que o custo para ter o aluno. Então, se você implantar uma máquina de vendas, captação de leads, você vai ter ela experimental ou não, gerar esse volume, analisa o dinheiro que você está investindo em uma máquina, em um tráfego, vê o custo que te dá de cliente, né, o custo de aquisição. Toma cuidado em analisar os números, porque, principalmente para quem trabalha muito com modelo de recorrência, cara, para mim tem um indicador importantíssimo que é o período médio que a pessoa fica.
Então, se a pessoa, sei lá, cara, fica em média 8 meses, o ticket médio é R$ 150, vai dar quanto? R$ 2.000, é uma venda de R$ 2.000. Um cliente novo é um ticket médio de R$ 2.000, fora eventuais renovações. Isso tem que ser um dado médio, você não pode pegar, eu tenho gente que paga isso, é a média. Alguns sistemas dão essa média, né? Mas senão você tem que fazer essa conta. Aí eu te pergunto, cara, esse cliente vai trazer R$ 2.000 num período de... Eu fiz a conta certa. Não, vai dar 1.000. Falei 150 reais, 150, né? R$ 1.000. Até quanto vale a pena pagar por ele? Pagar R$ 100 por ele é um bom negócio? Pode ser que sim, entendeu? Pode ser que sim. Putz, mas R$ 100 é muito caro. Cara, R$ 100, um custo de aquisição. Quanto que daria 100 alunos? Daria R$ 10.000. R$ 10.000. Você me daria R$ 10.000 se eu te desse 100 alunos novos? Que vão te pagar o que paga por mês? Então, esse é o dinheiro que você está deixando de ganhar por não pensar em custo de aquisição e ter uma noção clara do seu LTV, que é o tempo médio que os alunos vão ficar com você, pagando o ticket médio que você cobra. Analisa isso, analisa os números. Os números, quando você analisa o número, você não precisa tomar decisão, porque a decisão já está lá. Se você quer crescer, né, muitas academias, mais de médio, pequeno porte, a gente sabe que vive com um sufoco financeiro. Qual que é a melhor forma de resolver isso? Você tem que resolver um monte de coisa. Mas se você tiver mais caixa, fica mais fácil, né? Mas para você resolver. Então, essa é uma coisa que eu vejo que a gente vê muito isso no digital acontecendo, no sentido de, cara, eu vou investir dinheiro para fazer mais dinheiro, enquanto os negócios, de forma geral, eles são ainda muito enraizados pelo modelo de marketing antigo que não, tem que investir 1%, 2% do faturamento, entendeu? Então, por isso que eu faço essa conta aí, né? Eu recomendo que faça, né? Quanto custa um aluno novo, qual é o LTV, e normalmente se você fizer direitinho, você vai ver que o custo de não ter o aluno é mais caro do que o custo para ter o aluno. Caro. Bom, até hoje tem gente que ainda pensa se vale a pena ou não ter uma consultora de vendas, né? Exato. Até hoje tem muita gente ainda que se questiona se vale a pena ter uma equipe de vendas. É a mesma conta, né? É a mesma conta. Tem gente ainda até hoje acredita e ainda fica feliz ainda dizendo, né? Mas quando eu estou na frente eu vendo bastante, né? Então quando eu estou na frente eu vendo bastante. Então é importantíssimo isso aí. Diva, cara, obrigado de coração, meu irmão. Obrigado mesmo. Feliz demais de estar aqui, Estou muito feliz. Cara, fico muito feliz ainda de saber o tamanho do negócio que você criou, né? Você merece cada conquista sua, você merece, que realmente, para quem conhece a sua história, aí você merece de cada conquista sua. Tenho certeza que isso é só o começo, ainda tem ainda um mundo gigantesco para você explorar, ganhar, porque realmente você merece muito, cara. Obrigado mesmo de estar aqui comigo. Agradeço estar aqui, espero que a audiência tenha gostado do bate-papo, anote os insights. Se tiver dúvida, comenta aqui no vídeo, no canal, vou ficar de olho para poder responder. Cara, agradeço, sou admirador do seu trabalho, é uma fonte de inspiração, prazer a gente se reencontrar aqui. Eu vou ficar esperando a próxima vez. Valeu, meu irmão, obrigado. Tamo junto, obrigado mesmo. Gente, eu adorei, espero que vocês tenham adorado aí, é isso aí, eu sempre falo para vocês que a gente está aqui para trazer os melhores convidados, para trazer o melhor conteúdo para você. Então, deixa o seu like aqui, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, se inscreve no nosso canal, para você ainda que não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque isso é fundamental para chegar o melhor conteúdo para você, porque você merece isso, isso é o nosso compromisso com você. Então, coloca aqui aquilo que você achou desse episódio, também coloca a sua visão sobre esse mundo fitness para a gente poder estar compartilhando com o máximo de pessoas possíveis e te espero no nosso próximo episódio. Até lá, um forte abraço!